pastor Diego, todo mundo já conhece, é de Maringá, amigo, já se tornou amigo, homem de Deus. Sua esposa não pôde estar aqui hoje, mas temos uma equipe com ele aí, né? Irmão lá de São Jorge de Ivaí, ali, né? As irmãs que estão sentadas aqui na frente, né? Ali do lado. O outro vaso, que o outro é vaso também, né? Aqui também é vaso. Eu tenho um recado para essa aqui, daqui a pouco. Deixa eu pegar primeiro. Eu estou aqui, ele está louvando, eu tenho que estar estreitando, mas vamos para a palavra. Levítico, capítulo 21, versículo 16, diz assim, a minha tradução está na Nova Versão Internacional. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar para fazer ou para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, em outras traduções, mutilado. Ninguém que tenha o pé ou a mão quebrada ou defeituoso, ou que seja corcunda ou anão, o que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos, em umas traduções, quebrados ou defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá até comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu e nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o foi isso que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Toma o seu assento. Terceiro dia desta festa, que tem por tema marcas de uma igreja em crescimento. E eu fico passei perguntando a Deus, em toda a preparação desta festa, o que pregar? Porque toda igreja carrega marcas. Toda igreja que quer crescer, ela vai carregar marcas. Todo cristão que quer crescer espiritualmente, ministerialmente, se destacar diante de Deus, quando ele chegar para falar do seu testemunho, ele vai carregar marcas. E a igreja do Senhor não é diferente. Para vivermos o crescimento de Deus, nós precisamos carregar marcas. Quando nós olhamos o livro da lei, Levítico, o livro da Torá, escrito por Moisés, Moisés está dizendo que o sacerdote não poderia entrar no santo lugar para oferecer sacrifício se ele tivesse qualquer defeito. Ele poderia se assentar na congregação e se alimentar espiritualmente, mas trabalhar para o Senhor ele não podia. E baseado neste texto, se o sacerdote, os filhos de Arão e todo Israel que tinha defeito, se era anão, se era corcunda, se o testículo era quebrado, se tinha lepra, se eles não podiam entrar para fazer a obra de Deus, por que nós no século 21, com defeitos,
entramos e falamos: vamos fazer a obra de Deus. Porque nós, com deficiências, eu não estou tratando aqui de erro, de falha, não, eu estou falando de defeitos que precisam ser consertados, que precisam ser lapidados, que precisam ser moldados por Deus para Deus usar. Eu prego durante 18 anos da minha vida e eu não acredito que Deus use alguém que carregue defeitos na sua origem de caráter. Eu entendo que Deus usa porque dom é dom. Agora, ser salvo, ser usado nos dons, não me dá garantia de entrar nos céus. Macumbeiro tem dom, espírita tem dom, cantor mundano tem dom. Receberam de Deus um talento, um dom, mas isso não nos abre as portas para fazer a casa do Senhor crescer. E olhando para esse texto, muitas vezes buscamos métodos para o crescimento da igreja, mas o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre o homem. Deus não tem tantas regras, Deus não tem um método, e o método de Deus é você. Um sacerdote, a vida de um sacerdote é a vida do seu ministério. Eu não consigo compreender que alguém que tem um ministério não consiga zelar dele, porque se Deus tirar o meu ministério, eu já disse para ele: me leva para o céu, porque a minha vida é o ministério que o Senhor me deu. Ora, esse texto vai nos mostrar que os sacerdotes que ministravam no altar não podiam se contaminar e nem ser imperfeito. Um sacerdote com defeito podia ser sustentado como sacerdote, mas ele não podia, ele podia comer do pão do seu Deus, mas não podia ministrar no altar. Tanto o sacerdote como o sacrifício precisava ser perfeito. Ambos tipificavam Cristo. O véu do templo foi rasgado. Agora todos somos sacerdotes. Todos nós agora temos o direito de entrar pelo livre acesso do Santo dos Santos e falar com o Senhor. Todos podem entrar para adorar, mas se queremos ter comunhão com Deus, se queremos ministrar no altar, precisamos, não podemos ter certos defeitos que acompanham o caráter e a vida de um homem e de uma mulher. Algumas pessoas pensam de forma errada que Deus se importa apenas com números. Tem muita igreja cheia de gente, tem muita igreja amarrotada que não está cabendo mais. Mas se o Senhor descer, como desceu em Amós com um prumo, vai encontrar defeitos na formação do caráter, vai encontrar defeitos na formação de um líder, na formação de uma liderança, na formação de um membro. Tanto o sacerdote como o sacrifício precisavam ser perfeitos. Algumas pessoas pensam de forma errada. Números, não caia nesse erro da numerolatria. Outros pensam de forma errada que Deus só se preocupa com qualidade e não com quantidade. Caem no erro da numerofobia. Uns querem a igreja cheia, outros querem a igreja só com qualidade. Olha para o seu irmão e diga para ele: vai apertar, mas é para o seu crescimento. Oh glória! Uma igreja saudável, ela cresce. Não é o que fazer para crescer, mas é o que nos impede de crescer.
Levítico 21 é um quadro que mostra o crescimento com qualidade. Por quê? Porque quem era anão não podia fazer parto, quem era quem tinha defeito não podia fazer parte. E por que hoje, nos nossos dias, pessoas são cientes dos seus defeitos e fazem parte de lideranças, de departamentos? E Deus fala: conserta, para, chega, e entra aqui, sai aqui, e com a cara mais lavada diz: Deus, aqui não tem erro, eu vou mostrar para você que tem. Vamos lá. O ministério não é um título, o ministério não é um cargo, mas é um relacionamento com Deus. Vejamos quem é que não serve para ministrar no altar e fazer parte do crescimento da igreja e da obra de Deus. Vamos lá. Não serve aquele que é cego. Por quê, pastor? O cego é aquele que não tem visão. Ora, aquele que não tem visão de crescimento não cresce e atrapalha a gente crescer. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é cego? Ou você enxerga? Você é cego? Ou você tem visão? Porque se você for cego, você não pode andar do meu lado, porque Deus me deu a visão. Eu sei que hoje vai ter pouco glória a Deus, eu já sei. Eu disse para ele: não troca para mim, é isso aqui. É preciso visão, porque Jesus disse para os seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa, segundo João capítulo 4, versículo de número 35. Os cegos não servem. Há pessoas que têm capacidade, mas não têm visão. Tem gente boa dentro da igreja, mas é cego, não tem visão. Tem gente que é de bom caráter, mas é cego, não tem visão. Você está falando: olha, os campos já estão brancos, o Senhor nos mandou ceifar. Ah, pastor, eu não estou vendo nada. Eu disse ontem: Califórnia é ruim, Califórnia não presta. Se não presta, por que você mora nela? Alabacanto de Calavachandaragaiafai, Elebiastéria. É porque te falta visão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para curar a sua cegueira e te dar visão. Se você não tem visão para crescimento, Deus vai abrir a sua visão. Mas vamos lá. Os cegos não servem. Há pessoas que têm capacidade, mas não têm visão. Eles não têm sonhos. Precisamos ter visão para crescer. Precisamos ter vontade de crescer. Um cego não tem visão. Pode um cego guiar outro cego? Não. Pode alguém que não perdeu guiar alguém que perdeu? Não. Pode alguém que não sofreu um adultério guiar alguém que sofreu um adultério? Não. Pode alguém que não perdeu um filho consolar uma mãe que perdeu? Não. Pode alguém pregar algo que ele nunca viveu para alguém que está vivendo? Não. O problema é que o crescimento precisa de pessoas visionárias, pessoas que consigam visionar aquilo que ninguém está vendo. Se você pegar a águia, ela sobe cerca de 300 a 500 quilômetros de distância e ela vê a sua presa, porque ela é visionária, ela tem visão. Aleluia, Deus. Não adianta você ser bom, não adianta você ser dizimista fiel, não adianta você ser ofertante fiel, se você for cego. Você impede a obra crescer, porque todo mundo vê o seu defeito, só você que não vê. Todo mundo vê aonde você erra, senta, te aconselha, mas só você não vê. Por quê? Porque você não tem visão. E quem não tem visão
nunca vai reconhecer os seus erros, porque quem não tem visão também falta humildade. Mas vamos para o texto. Deus não pode contar com quem é cego. Estava lá no livro de Levítico. Imagine se nós fosse tudo cego aqui dentro. Tudo cego. Andar com gente que não sonha é abrir cova para você descer. Andar com pessoas pessimistas, que não tem visão de Deus, que não é visionária, deixa eu te dar um conselho: foge delas. Pastor, isso é acepção de pessoa. Mentira! Deus te deu um ministério, e quando Ele chamar a igreja, você vai ter que prestar conta do seu ministério. Não vai ser o pastor. Ele te deu um ministério para louvar. Você não louva não, o problema é teu, porque quando Ele voltar, Ele vai prestar conta do seu louvor. Ele te deu um ministério para pregar e você não prega, porque não tem visão, é cego. Ele vai prestar conta. Então, para o crescimento, Deus não conta com gente cega. Precisamos ter visão de uma grande igreja. Eu vejo os irmãos até na hora de falar, fala errado. Não é igrejinha não, irmão, sai, é igrejona. Até na hora de você falar, você tem que ter visão. Não, eu congrego numa igrejinha. Cadê sua visão? Tá certo. Eu congrego numa igreja. Cadê a sua? Eu trabalho num lugar. Cadê a sua visão? Você não consegue ver além? Porque quando Deus chamou Abraão, disse a Abraão: tu está vendo? Tu está vendo, Abraão? Quantas estrelas do céu? Se tu conseguir, essa é a descendência. Você precisa ter visão de Deus. E como eu adquiro visão? Andando com quem tem visão. É andando com quem tem visão, com quem é visionário. Se eu só ando com murmurador, com criticador, com pessimista, com abridor de cova, com gente que não sonha, eu não vou chegar a lugar nenhum. Os anos vão passar, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: não era o pastor deles, não era Cristo para as nações em missões, cadê? Então nós precisamos ter visão de uma igreja grande. Precisamos ter visão de uma igreja grande, não para engordar a vaidade dos nossos membros. Não, uma igreja grande, cadeira bonita, temos que sonhar, e que Deus coloque as melhores cadeiras. Quero que você sente nas melhores cadeiras. Mas isso não pode ser uma visão só para cuidar da sua vaidade. Aqui não. Aqui não. Não para dizermos que somos os melhores. Essa aqui é a igreja da cidade. É aqui que acontece. Não é assim que acontece em vários lugares. É só aqui que leva para o céu. É só aqui que leia a Bíblia. A Bíblia vai dizer que não tem plaquinha lá no céu. Não vai ter a plaquinha da Cristo para as Nações, a plaquinha da Deus Amor, a plaquinha da Universal, a plaquinha da Mundial. Não, vai estar tudo aberto. Para quê? Para eu e você sentar para o banquete. Precisamos trabalhar para termos uma igreja grande, para trazer glória ao nome de Deus, para impactar a cidade e a nação brasileira. O templo grande, a igreja grande, não é para pisar nos outros. Não. A igreja grande não é para o ego se elevar e falar: vai lá na minha igreja, porque lá Deus cura. Deus cura aqui, Deus cura na Deus Amor, Deus cura na Mundial, Deus cura na Universal. Ele cura aonde Ele quer. É só a sua visão estar aberta.
Se formos como um sacerdote cego, a igreja não pode crescer. Sem visão, o povo não sabe nem para onde vai. Porque tem ovelha, como diz o meu vice-presidente, que dá bicho na cabeça. Segundo os estudos, a ovelha dá bicho na cabeça e anda. Deixa a ovelha doidinha. Ela está aqui fielzinha com você. De vez em quando ela dá uma neura, vou usar esse termo, neura. E ele fala, não vou ficar aqui mais não. Como diz o meu vice-presidente, é bicho na cabeça. Agora entenda que para o crescimento chegar na igreja, nós precisamos trabalhar. Tem gente que quer ter uma igreja grande, quer crescer espiritualmente, ministerialmente, mas na hora de pôr a mão na massa, são os primeiros a correr e se esconder. Nós somos soldados do mesmo reino, e soldado não deixa outro soldado no campo. Soldado não aborta missão, ele tem que cumprir a sua missão até o final. Então não servia para o crescimento quem era cego, porque precisava ter visão de uma grande igreja. Precisamos ter visão além das paredes. Tem gente que só vê crente aqui dentro. Eu não. Eu e a liderança conseguimos ver crentes fora da igreja. Conseguimos ver uma igreja maior do que essa. Conseguimos ver bancos melhores do que esse. Conseguimos sabe por quê? Porque a visão. A visão. Não, eu estou preso aqui dentro das quatro paredes. Olha aqui algo interessante para nós. Até 1970, as pessoas pensavam em ganhar outras para Cristo. Depois de 1970, houve uma forte ênfase em ganhar a família para Cristo. E depois de 1990, a ênfase passou a ser ganhar a cidade para Cristo. Uma igreja grande pode investir e uma igreja grande pode influenciar. Aí quando você fala, irmão, olha a oferta do sacrifício, irmão, dizima a oferta. Não. Você está trabalhando contra o crescimento da obra. Quanto maior é a igreja, maior é a sua influência. Quanto maior é a igreja, maior é a sua influência na cidade e fora dela. Mas vamos pular, vamos andar. Precisamos ter alvos claros de crescimento. Tem gente que entrou em 2016 e nem alvo fez. Tem uma caixa ali, para você escrever e pôr de mês a mês o que você quer para 2016. E eu já dei um conselho aqui. O ano, melhor dizendo, tem 12 meses. Aí você escolhe 4, põe espiritual, coloca 4 ministerial e põe 4 pessoal. E se não dá 12, põe 16, põe mais 4 familiar. Você precisa ter alvos. Você só chega aonde você sonha. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Primeiro a visão, depois os recursos. Não adianta eu ter recurso e não ter visão. Tem muita gente dizendo, pastor, não tem recurso, mas eu tenho visão. E na hora que chegar os recursos, Deus vai mover o que Ele precisa de mover. Porque todo líder visionário, todo membro visionário, ele precisa ter visão. Porque depois os recursos, Deus se encarrega de trazer e providenciar. Demanto que nerecibe calavas. Vamos lá. Se não tivermos alvos e sonhos, nós nunca vamos saber se chegamos até lá.
Precisamos trabalhar em cima de alvos físicos, espirituais e numéricos. Hoje a igreja tem 45 membros. Quantos membros você vai querer até 2016? Eu estou falando membro que toma ceia. Eu estou falando de membro fixo na igreja. 45 membros. Tem a igreja aqui em cima. A minha pergunta é clara: qual é o seu alvo para 2016, no final dele? Quantas almas, quantos membros você quer aqui dentro? Vamos lá. Qualquer coisa é qualquer coisa. Precisamos ter alvos definidos. Olha o exemplo. Paul Yong-Shu tem uma igreja de 800 mil fiéis em Seul, na Coreia do Sul. Por quê? Porque um belo dia ele resolveu entrar na visão que Deus queria. Um líder visionário. Nós estamos indo para São Paulo dia 6, mas aquele homem que está montando aquele evento, ele sempre foi alguém visionário. Chegou aonde chegou, porque depois da visão chegam os recursos. Canto que deve calabasuri canturema nagavasi. Precisamos ter alvos de plantar igrejas, de plantar pontos de pregações, de evangelizar. Quantas pessoas entram no ônibus secular, no ônibus no dia a dia, e não conseguem abrir a boca para falar de Jesus para alguém que precisa de Jesus? Tem até vergonha de pronunciar no ônibus que é crente, que é servo de Deus. Mandagarabastu e derrebe na caiavas. Observe comigo que temos novos membros sendo recebidos regularmente, de ampliarmos o nosso tempo, de construirmos o nosso prédio de educação religiosa. Sacerdotes, obreiros e membros cegos não servem para levar a igreja para o crescimento. Onde eles ficam? Só na igreja, tomando ceia e vindo no culto. Porque Deus não vai tirar essa parte deles. Mas usufruir do crescimento, Deus não coloca eles, não conta com eles, porque são cegos. Quem é cego não consegue ver o que Deus está para fazer, não consegue ver o que Deus está fazendo, não consegue ver o que Deus está trabalhando. Na canto rebinar a. Olha para o seu irmão e diga para ele: não serve aquele que é coxo. O coxo é aquele que se arrasta. Como tem crente que se arrasta? Fica que nem galinha de Angola. Estou fraco. Eu estou fraco. Eu estou fraco. Sabe por que você está fraco? Sabe por que você se tornou um coxo? Porque você nunca cuidou da sua vida espiritual. Você nada mais é do que um irresponsável quando se trata da sua vida espiritual. Vida espiritual tem fome, vida espiritual quer se alimentar, vida espiritual tem que ter tempo de consagração, vida espiritual tem que ler Bíblia para alimentar a alma. Vida espiritual é que nem fome. Quando dá fome em você, você vai procurar comida. Vida espiritual não é diferente. Vida espiritual precisa ser mantida para ela ficar viva. Tem gente se arrastando como coxo. Sabe por quê? Porque não cuida da vida espiritual. Vamos orar, hoje não dá. Vamos ler Bíblia, hoje não dá. Separa um tempo na sua casa, hoje não dá. Elebacanto, rimicominaravassia. E Deus não pode contar com coxo para o crescimento da igreja. Na canto que é o coxo é aquele que tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo. Então ele se arrasta. O crente não pode se arrastar. Deus tem nos levantado. Nossas pernas não podem ser emperradas. Precisamos caminhar, precisamos trabalhar, precisamos fazer a obra de Deus
enquanto é dia. Eu tenho dito na bênção apostólica: quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. É o mal do século 21. Vamos? Só que quando ele vê alguém bem espiritualmente, ele fala: eu queria ser assim. Eu queria ser usado que nem um missionário Diego, nesse poder, nesta unção, nesta glória. Ele só cantou 2 ou 3 louvores, mas o céu abriu, tá bom? Ô glória! Mas entenda, Deus não conta com coxo. Você precisa voltar a andar. Você precisa trabalhar. Você precisa procurar trabalho na casa de Deus. Você precisa se envolver com as coisas de Deus. Há um ditado aí fora que diz que mente vazia é oficina do diabo, e é uma verdade. Quem não ocupa a cabeça com as coisas de Deus fica só procurando defeito nos outros, procurando erro nos outros, e não cresce, não vai, não anda, porque se tornou coxo. Mas se tem coxa aqui hoje, Deus vai te curar e vai te levantar em nome de Jesus, porque esta obra está em crescimento. Vamos lá. O coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. Todo dia você tem que bater na porta dele. Vamos para a igreja. Hoje eu estou mal, hoje eu não estou legal, hoje eu estou irado, hoje eu não estou afim nem de ver Deus. Você tem que ficar carregando, porque ele é coxo. Coxo não anda sozinho. Coxo não congrega sozinho. Coxo não busca Deus sozinho. Por que Deus está pegando gente e colocando no vale? Para você deixar de ser coxo e aprender a andar com as suas próprias pernas. Dá canto de calavaxanaraga. O coxo não caminha sozinho, ele é dependente. Você vai lá no monte, olha para mim. Vai ter uma problema, não dá para me envolver. Mas você vai orando que uma hora Deus move lá e eu consigo levantar. É uma pessoa dependente. Ele precisa sempre de alguém para lhe transportar. Tem que passar com o carro buzinar e falar: entra aí para ir no culto. Houve um tempo, se você ler a história da igreja primitiva, andavam-se quilômetros de distância e não tinha carro, mas chegavam à casa de Deus porque queriam ver crescimento. Se você pegar Atos dos Apóstolos, que é o tema da festa, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai dizer que havia comunhão entre eles, porque não tinha coxo no meio de Pedro, não tinha coxo no meio de Tiago, não tinha coxo no meio de João. O único coxo que eles encontraram foi em Atos capítulo 3, e eles disseram: não temos prata e nem ouro, mas nós temos algo excelente, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Deus está dizendo para você que já anda, está na hora de você pôr os coxos para andar e ajudar no crescimento da obra de Deus. Não é para você olhar para o coxo e julgar, é para você olhar para o coxo e liberar a palavra de cura. Mas o coxo precisa entender que Deus não conta com ele. Ele tem que se desdobrar e deixar de ser dependente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. Uma igreja não pode crescer quando os seus crentes são coxos, quando eles não andam, quando eles não caminham, quando não fazem a obra de Deus. O Senhor espera de nós frutos, e muitos frutos. O Senhor levantou você. O Senhor conta com você. Pastor, mas eu não tenho capacidade desse negócio. Me explica. Então Deus que te escolheu é incapaz.
Então Deus que te chamou, errou. Então Deus que te escolheu, errou quando te escolheu. Não creio nisso não. Prosseguindo. Damanto que céu. Não pode contar com o coxo com crescimento. Deus quer a gente andando, Deus quer a gente caminhando, Deus quer a gente fazendo o que tem para mim fazer. Candalava subérgia. Houve um tempo na igreja que as pessoas procuravam a gente entusiasmadas, dizendo o que tem para fazer. Eu quero fazer, eu quero ir, eu quero aprender, eu quero ser discipulado. Hoje não, hoje está diferente. Na Galabaçu de Calavastéria, você tem que descer do Canarraiastéria, você tem que se humilhar para ver se ele vai fazer. Irmão, você tem um chamado e você vai ter que prestar conta diante de Deus desse chamado. Deus te deu ferramentas, Deus te emprestou dons espirituais para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para o crescimento da obra. Alabacominara xerbi canturai elevovostui. Deus não está contando com o coxo. Se o coxo não quer andar, irmão, se o coxo não quer caminhar, se o coxo não quer se envolver, envolva você que está andando. Receba porção dobrada você que está andando. Aleluia. Que alaia, serra. Olha para o seu irmão, diga para ele, vai apertar mais um pouquinho, mas é para o seu bem. Diga para ele, não serve aquele que tem o rosto mutilado. Que é isso, pastor? Aquele que tem o rosto mutilado tem duas caras. Não é nem face, duas caras. Na sua frente, levanta aí, meu presbítero. Meu pastor, estou com o senhor. Ó, estamos juntos. Conta comigo. A hora que o pastor vira as costas, aquele pastor vai nada não, rapaz, está querendo mandar na minha vida, está achando que ele é dono da minha vida, ele está achando que ele manda na minha casa, ele está achando que ele manda na minha mulher, ele está achando Deus não conta com gente de duas caras para o crescimento da igreja. Pode tomar centro. Deus não conta. Aqui dentro, crente, dentro de casa, se puxar a ficha, você fica sentado uma meia hora escandalhando, canta lá, prega lá, faz parte do grupo lá, é desse jeito lá. Rosto mutilado, Deus não conta com gente de duas faces. Sabe o que aconteceu com Jacó no vale de Jaboque? Ele disse, eu não estou aguentando mais ter duas caras, eu não estou aguentando mais ser usurpador, eu preciso lutar com Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. E ele foi lutando da noite até a alva, e o anjo enfiou-lhe na espada. Ali nada mais é do que uma manifestação da teofania. A trindade estava ali, cortou a juntura de Jacó, e Jacó disse, não vou te largar enquanto o Senhor não me dá só uma cara. Eu não quero mais ser chamado de usurpador, eu quero ser chamado de Israel. A igreja, para crescer, precisa ter pessoas de uma cara só. Abraça a gente, mas o coração está doido para engolir a gente, meu irmão. Abraça a irmã, mas está doido para puxar rasteira na irmã. Como uma igreja cresce assim? Não cresce. Mas hoje Deus vai tirar a sua segunda face, porque Deus está falando com gente aqui. Deus vai te pegar no val de Jaboque.
E quando ele te pegar no Val de Jaboque, não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter neto, não vai ter ninguém lá no Val de Jaboque. Vai ser você e Deus. E você vai sair de lá transformado, porque Deus conta com você para o crescimento da igreja. Duas frases. A igreja não pode crescer quando os seus sacerdotes, os seus crentes têm duas caras ou usam máscara. Está chegando o carnaval. Tem crente que quando fala do carnaval, a carne dele, aí uns falam, é o diabo. Não, irmão, é festa da carne, não é festa do diabo. O diabo só aproveita a festa da carne e entra. Ponto. Tem crente que aguenta até fevereiro, depois desvia. Não serve para estar fazendo a obra de Deus aquele que tem rosto mutilado. Precisamos pregar o que vivemos dentro de casa, no trabalho. Precisamos pregar para nós mesmos. Você prega para você mesmo? Você está muito chato. Muda essa roupa. Essa roupa está feia. Essa roupa traz constrangimento. Olha esse cabelo seu. Você prega para você mesmo? Você precisa melhorar o louvor. Você precisa melhorar esse sermãozinho. Você está muito fraquinho. Pessoas que auto se avaliam. Não precisa de ninguém avaliar ele. Ele próprio se avalia. Desce para consertar. Vamos lá. Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que aqui na igreja dá aviãozinho, pula, roda, tá. E essas palavras sujas que saem da sua boca. Pastor, Deus te conhece. Ele está de olho, ele está com um olhinho em você. E na hora que você vacilar o pé, ele te pega. Ele está esperando você oscilar. Pronto. Oscilou, segura. O rosto mutilado é aquele que é uma coisa na igreja e outra em casa. Hoje muito discutimos sobre pastor de tempo integral e de pastor de tempo parcial. Mas o importante do que ser um obreiro de tempo integral é ser um obreiro integral. Não é questão de tempo, mas de vida. Devemos ser um só. Rosto mutilado não serve. Eu sou o que sou. Não gostei, não gostei. Falou, vai ter que falou, pediu perdão, mas consequência tem. Tocou nos outros, mas eu toquei. Que bonitinho. Oh, glória a Deus. Só que consequência tem. Eu e pastor Arroz conversamos sobre duas pessoas bem-sucedidas na cidade, que tocou em 2 homens de Deus, ficou mais de 1 ano com a porta fechada. Irmão, e olha que se humilhou, foram lá, pediu perdão, bonitinho, só que a consequência fica. Nós precisamos aprender que com duas faces, Deus não vai contar com a gente para o crescimento da obra. É por isso que a gente diz assim, não, mas o irmão lá é muito, o irmão é muito sincero, fala algumas verdades lá, não gosta lá na igreja por causa disso. Não, irmão, eu estou preocupado se você vai para o céu. Tem pastor que não está preocupado se você vai para o céu. A sua lã está boa, está boa. Na carraba rebique lavastéria. O dízimo está entrando, está glória a Deus. A oferta está entrando, aleluia. Mas eu estou preocupado com o povo que Deus me deu para eu levar eles para o céu. Porque quando eu chegar lá, o Senhor vai falar, Denis, cadê o povo que eu coloquei na tua mão? Eu vou dizer, pai, eu chorei, eu padeci, eu sofri, mas o povo está aqui. Não foi fácil, mas o povo está aqui. Mas eu não sei o que acontece comigo. Tem hora que eu estou bem com o irmão, e do nada eu fico bravo com ele. Não dá de engolir ele.
rosto mutilado, Deus não manda. Eu prefiro pessoas que sejam sinceras. Pastor, não gostei. Chega num canto e fala. Eu não tenho problema com essas coisas. Agora, se foi Deus que mandou eu fazer um negócio, eu só vou respeitar. Falei, tudo bem, você falou, respeitei, legal, bonito, mas vou continuar fazendo o que Deus mandou. Bom. Agora, é feio quando uma pessoa, né, mostra todo aquele show, aquele arranjo, aquela lindeza com você, e passa um tempo você descobre que ele não é nada daquilo em prol de você. Fala, não, eu quero o seu bem. Aí vai lá na sua casa, se torna seu amigo, toma um cafezinho, do cafezinho vira uma janta, aí vem um almoço, conhece a família, se torna mais íntimo, né? Vai se tornando amigo mais íntimo. Quando você menos assusta, ele está revelando até o que não é para revelar, e sem dom, viu? Deus não conta com esse tipo de gente. A igreja não consegue crescer com esse tipo de gente. Deus vai jogar fora? Não, Deus quer tratar pessoas que têm essa dificuldade. Naragashure canto reli naragashandaraia. Não é grandes talentos que Deus abençoa, mas pessoas íntegras. Tem gente que profetiza, canta, roda, pula, põe a mão, Deus cura, só que Deus está atrás de pessoas íntegras. Tem gente que não tem dom nenhum, mas é íntegro. Tem gente que tem temor de falar de alguém. Tem gente que tem medo de tocar em alguém. Tem gente que tem medo de tocar num assunto da igreja, num assunto do trabalho. Tem gente que treme diante de Deus, sabe por quê? Porque ainda há temor dentro dele, porque ele é uma pessoa íntegra. Tem muita gente que chega de dom, mas não é íntegro. Naragasto lebecanto rebi naragai camanto iassé. A vida do ministro e a vida do seu ministério. Podemos ter todos os dons, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. E amor é diferente do que ficar toda hora batendo na porta dos outros, toda hora incomodando os outros, porque a Bíblia diz: tira o teu pé da casa do teu próximo antes que ele se aborreça com você. Tem gente que confunde amor, irmão. Quer que você todo dia vá na casa dele, todo dia visita ele, todo dia ora com ele. Isso não é amor, não. Isso não é amor. Isso é vontade na sua casa. Isso é vontade de tomar o seu café lá, irmã. Isso é vontade de saber como é que vive a sua vida íntima. Isso aí é gente curioso que quer até destruir a sua casa. Deus está atrás, à procura de pessoas íntegras. Comprei, não consegui pagar, vou lá, íntegro, dou satisfação que comprei, não paguei. A nossa geração, duas caras: compra, não paga e ainda mente. Aí os outros na rua vai nomeando, vai meneando a nossa cabeça. Ao crente, lá na igreja tem que ver orando, rapaz. Você tem que ver ela cantando, você tem que ver ele pulando no retetel. Mas aqui a continha dele faz 4, 5 meses, não vem aqui. Deus está à procura de pessoas íntegras. Será que tem pessoas íntegras aqui nessa noite? Oh glória, tem gente íntegra. Então Deus conta com você para o crescimento da igreja. Pastor, e quando eu encontrar com alguém de duas faces, só ore por ele e coloque ele no seu lugar. Eu vivi um tempo que quando a pessoa punha a mão no meu ombro assim, ó, pá, e era hipócrita, o Senhor falava comigo, ele não mudou, ele continua falando. Ah, filho, para, vai embora, antes que eu te envergonhe no meio dos outros. Deus não quer isso, então vai. Quando você quer conversar no particular, vem.
E aí eu vou te contar o que você está aprontando. Deus está atrás de pessoas íntegras. Tem muita gente boa na igreja, mas de duas caras. Deus não quer duas caras, Deus quer um. Não deu para pagar, não deu. Vai lá e tem satisfação. Marcou o compromisso e não foi, não arruma desculpa, fala a verdade. Manda aquela barraia suricante o rebinai. Vamos lá, que eu estou terminando. Não serve aquele que é desproporcionado. O que é isso, pastor? Para a igreja crescer saudavelmente, os crentes não podem ser desproporcionados. Deus fez tudo perfeito e lindo. Olha a ilustração que eu fiz para você. Certo dia um moço pedindo esmola, empurrando um carrinho, corpo forte, pernas fininhas, desenvolveu o tronco, mas as pernas eram fracas. Às vezes crescemos numa área e somos doentes em outras. Tem gente que ora, mas não paga. Tem gente que paga, mas não ora. Deus não quer que você cresça só numa área na igreja, porque se você crescer só numa área, você continuará doente. E Deus não conta para o crescimento com gente doente. Deus quer que você cresça em todas as áreas que Ele te delegar. Eu fico assim admirado com algumas pessoas que Deus está dando a oportunidade para tampar a brecha, porque Deus está querendo aperfeiçoar ele naquilo, e ele diz: eu não quero fazer isso aí não, isso aí não é minha área não, isso não é comigo não, pastor. Mas Deus está dando a oportunidade para te qualificar naquela área, para quando não estiver fulano, você vai lá e supre a necessidade, e a obra continua crescendo. Da canto que naravachandaraia. Tem muita gente doente. Temos áreas do nosso caráter que estão atrofiadas. O que o senhor está pregando? Eu estou pregando que eu vivi 8 anos eu com um problema com meu pai, porque ele não deixava eu ir na casa dele, porque eu era crente, e me ensinaram errado a pregar o evangelho, me ensinavam a falar do inferno. Eu chegava lá e falava do inferno. Meu pai falava comigo: aqui é a minha casa, vai para a sua. E durante 8 anos eu fiquei sem comunhão com meu pai dentro de uma igreja. Era atrofiado, era doente, precisava ser tratado. Tem gente que o que mais me deixa assim, mais assustado é que tem gente doente que não quer ser tratada. Eu caí na mão de 2 pastores e disse: pode tratar aqui, ó, o que tiver errado, manda o chumbo, porque eu quero ir para o céu. Lá em Belo Horizonte. Vamos lá. No livro de Ezequiel, uma ênfase, uma super ênfase, num único ponto da verdade podemos nos deixar desproporcionado. Por quê? No livro de Ezequiel temos a figura de Jesus representada em 4 retratos. Ele é descrito como leão, boi, homem e águia. Mateus apresenta Jesus como leão, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é sempre o leão que está ungindo. Ele ensina com autoridade, ele cura, ele expulsa demônios, mas esse não é o todo o rosto do Senhor. Há igrejas que só falam de Jesus como leão, só falam de poder, mas não fala de misericórdia, não fala de amor, não fala de empatia, não fala de cuidar daqueles que precisam ser cuidados, porque só conhece o Deus do rosto de leão. A segunda coisa que eu encontro que Marcos vai tratar, ele vai tratar do Jesus que tem o rosto de boi. Ele não veio para ser servido. Em Marcos, Jesus é servo. A igreja tem um chamado para servir, mas para crescer não basta apenas servir. Muitas igrejas dizem: agora sim vamos criar asilos, creches, orfanatos, mas esse não é o todo o rosto do Senhor. Tem que ser completo.
Lucas, o doutor Lucas vai falar de Jesus que tem o rosto de homem. O homem que chora, o homem que ri, o homem que participa de encontro. Tem irmão que é quadrado dentro da igreja. Você chama para o encontro, não vou. Irmão, vamos nos unir, não vou. Então você precisa ser tratado, porque a obra não cresce e você impede a obra crescer. Elabacanto rebe na súria, porque você conhece o Jesus leão, você conhece o Jesus boi, com o rosto de boi, mas não conhece o Jesus com o rosto de homem, que chora, que sorri, que se relaciona. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem se relacionar? Eu não gosto daquele irmão, não fica a cara daquela irmã. Deixa eu te contar algo da parte de Deus. Quem quer ouvir de glória a Deus? Glória a Deus. Você gostando ou não gostando, foi Deus que levantou ele. João vai falar que Jesus é a águia, voa nas alturas, ele é o Filho de Deus, ele veio da glória. Há igrejas que vivem mergulhas nesse senso do sobrenatural, mas esse não é o todo rosto do Senhor. Então nós precisamos viver o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem, mas também o rosto de águia. Nós temos que ser completos. E tem cristãos que não são completos, porque não querem, negligenciam serem tratados, negligenciam ser ajudados, negligenciam. E quando Jesus fala, ou Deus desce na terra para falar, ele fala: eu não faço isso não. Jesus é mentiroso? Jesus me pegou lá em Apucarana e disse: sai da caverna. Ele sabia que eu estava na caverna. Poderia falar: ô irmã, para aí, para. Estou na caverna não. Ele nos conhece. Então há igrejas e há povos que só tem o rosto de leão. Só de leão. Só conhece autoridade, cura, expulsa demônio. Tem igreja que só conhece boi. Só tem a figura do boi. Que isso, pastor? Só é chamado para servir, para abrir creche, abrir orfanato, abrir não sei o quê. E tem igreja que tem rosto de homem, só chora, só ri, participa de encontro. Deixa eu contar um negócio aqui. Está fresquinho. Como é difícil você reunir os irmãos para uma confraternização e comunhão. Por quê? Porque ele é muito espiritual, ele é muito santo, então ele não pode nadar, ele não pode comer. Por quê? Porque ele só recebeu algumas partes de Jesus, ele só conheceu o Deus com o rosto de boi, ele só conheceu o Jesus com o rosto, de homem, melhor dizendo, de leão, boi e leão. Mas você precisa conhecer o Jesus que veio com o rosto de homem. O Jesus que veio com o rosto de homem, ele também sorri, ele também chora, ele também tem relacionamentos, ele também se encontra. Está aí o segredo, aleluia, porque o que tem rosto de homem entra na casa dos publicanos. Ai, alguns dizem, está aí o segredo. Precisamos ter grupos, vamos desenvolver relacionamentos, vamos assistir as pessoas, mas esse não é o todo rosto do Senhor. Aí vem João falando da águia, voa nas alturas, só vive no sobrenatural. O camarada não vive aqui na terra, ele está na terra, mas só quer viver no céu. Não, aluguel é só falar umas línguas estranhas lá, o presbítero recebe. Para construir essa linha é só dar uns terra que os pedreiros constroem. Irmão, para. Você precisa, para crescimento, conhecer Jesus nas suas 4 qualificações: leão, boi, homem e águia. Pensa, você com autoridade como leão. Pensa em você como
bois servindo. Pense em você como homem, chorando, se relacionando, fazendo amizades. Pense em você como águia, voando no sobrenatural de Deus. Você será um cristão completo, e a obra de Deus chegará ao crescimento e carregará as marcas de um crescimento. Jesus não era desproporcionado. Tem gente que é muito Bíblia, outro é muito oração, outro é muita vigilância, outro é muito só dízimo. Não, já dei meu dízimo, tá bom. Já dei minha oferta, tá bom. Deus não quer só seu dízimo. Deus quer que você se envolva com a obra. Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus não quer que você cresça numa área demais e na outra você não conheça nada. Tem gente que é tremendo. Por que grandes homens estão caindo espiritualmente, se desviando, caindo em adultérios? Porque conhece demais uma área e a outra não conhece nada, e fica cuspindo para cima e dizendo: comigo não acontece, comigo não vai, eu não caio nessa. Vai nessa, irmão. Não conhece as quatro faces de Jesus, não conhece os 4 ministérios. Não seja desproporcionado, seja temperado, seja qualicante. Você cresceu na oração, você precisa crescer lendo Bíblia. Você cresceu orando e lendo Bíblia, você precisa crescer também jejuando. Tem gente que ora que é uma bênção, mas não consegue jejuar. Outro jejuma que é uma maravilha, mas não consegue orar. O que é isso? Crescimento desproporcionado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não era desproporcionado. Ele foi integral, ele foi servo, ele foi homem, ele foi Deus. Qual é a ênfase da pregação? Tem-se uma pessoa enferma, autoridade, o leão. Tem um casal em conflito, o rosto de homem, que chora, que ri, que aconselha. Tem uma necessidade a ser suprida, rosto de servo, vou servir. Se tem alguém perdido, evangelho da salvação. Precisamos apresentar todo o evangelho. O desproporcionado está errado. Precisamos apresentar Jesus em toda a sua beleza. Por que tem gente que olha pra gente aí fora e diz assim: eu não quero ser crente nesse camarada aí não, rapaz. Que nem essa irmãzinha, eu não quero ser não. Por quê? O maior testemunho não é quando você prega, é o seu testemunho de vida. Tem gente vendo você. Tem gente que me assiste há 9 anos nessa cidade. Tem gente que assiste os obreiros da minha retaguarda. Tem gente que assiste a prefeita que mora aqui até mais anos do que eu. Você acha que nós não somos assistidos? O nosso testemunho tem que falar mais do que pregando. A sua vida de retidão tem que falar mais do que você falando. Não serve aquele que tem o pé quebrado. Aquele que tem o pé quebrado vive caindo. Caí de novo, pastor. Ô pastor, não aguentei, a carne deu aquela esquentada, eu pastor, mas parecia um Brad, parecia uma Julie. Eu não aguentei, pastor. Eu sou carne. Toma vergonha na cara e casa. Paulo diz que é melhor casar do que abrasar. Você vai ficar caindo até quando? Deus não pode contar com gente que toda hora cai. Não, caí, agora eu vou continuar pregando. Caído. Como alguém prega caído para alguém que precisa ser levantado? É o que está acontecendo na nossa geração. Me ligaram esses dias e disseram: pastor, posso pregar na sua igreja? Lá em Arapã disse: se depender de mim, não. Por quê? Porque eu conheço você. A pastora que te convidou não te conhece, mas eu te conheço. O senhor tem rixa comigo? Não tem problema nenhum com você. Meu amor por você é o mesmo. Mas desce e se conserta. Melhora esse negócio aí. Porque a cidade inteira sabe o que você está fazendo.
Está sediando até menininha de 15 anos, rapaz. E você vai subir nos altares da minha igreja para pregar, a qual o Senhor me confiou para pastorear? Lá não. Mais tarde o meu pastor presidente liga para você. Tem um mês, vai fazer 2 semanas que eu estou esperando o pastor dele ligar. Não ligou até hoje, porque nem para o pastor dele ele foi falar. Te dou certeza. O coxo é diferente de quem tem o pé quebrado. O pé quebrado não fica em pé, está sempre caindo. Vida cristã é uma caminhada. Pessoas, se durante esses 18 anos eu caio de ano em ano, aí eu fico mais 1 ano no estaleiro sendo tratado. Aí quando eu levanto no 2º ano, cai de novo. Aí lá vai o pastor tratar de mim de novo. Aí quando eu estou fortinho, agora o pastor olha e fala, esse cara agora vai rasgar. Agora o pastor pensa pegar o irmão, a irmã vai lá e cai de novo. Aí quando o pastor fala aqui, ó, tá sua carta de exclusão. Eu até nem comigo. Pastor, o pastorzinho. O que você faria com alguém com o pé quebrado que só vive caindo e cada dia arruma uma desculpa diferente? Naragara, Bachure, Canto, Rabinaro. O pé quebrado não fica em pé, está sempre caindo. Na vida cristã é uma caminhada. Aquele que está em pé, veja que não caia. Os crentes têm caído nos mesmos pecados, têm envergonhado o Evangelho. Sabe o que você envergonha? Não é a placa da igreja não, porque a placa da igreja, uma hora ela vai ter que acabar, mas isso aqui, irmão, não acaba. Quando você vive uma vida errada, uma vida de mau testemunho, caindo, né? Tem gente que você não pode nem andar na cidade, é crente da igreja, mas você não pode andar do lado. Que isso, pastor? Você acha que eu sou louco, rapaz? Eu tinha um membro aqui que ele falou para mim, pastor, não anda com fulano aí não. Eu disse, não, irmão, você tá... Não anda não, rapaz. Não anda não. Eu falei, não, rapaz, eu vou andar. Não deu 1 mês. Eu falei, o que eu estou arrumando? Esse camarada é uma prova. Ele só dá trabalho para os outros estão vendo eu andar com ele, vai achar que eu sou igual. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Isso não é acepção de pessoa. Tem gente que dá mau testemunho na cidade e você anda do lado dele, as pessoas vão dizer, ah lá, não é o pastor da igreja, não é o presbítero da igreja, não é o evangelista, não é o diácono, não é não sei o que lá da igreja. O que está fazendo com ele? Tomemos cuidado com pés quebrados que caem toda hora, e a cada queda que ele cai ou ela cai, ela tem uma justificativa. Eu quero ver diante do trono de Deus. Não, aqui filha, deixa eu abrir o telão para você, vai ver. Não fiz tudo aí. Tu vai. Ele acabar de pensar, já vai dar socorro lá dentro do lago de fogo. Então, em nome de Jesus, não envergonhe o Evangelho. Você vai escandalizar, volta para a sua casa. Não escandalize o Evangelho mais do que já está. A Bíblia diz, é lícito que o Evangelho, né, ser escandalizado, mas ai de onde vier o escândalo lá, mas ai no hebraico significa maldito do que escandalizar. Brinca em nome de Jesus, não envergonhe a palavra. Quem envergonhar a sua igreja, Deus depois trata com você. Mas o Evangelho não. O Evangelho é sério, o Evangelho é puro, o Evangelho é verdade. Vamos lá, eu estou terminando. Os crentes que têm caído nos mesmos pecados têm envergonhado o Evangelho. Uma igreja não cresce quando os seus líderes, os seus membros têm o pé quebrado. Uma igreja não cresce quando os seus crentes vivem tropeçando. Uma igreja assim não pode andar com o Senhor, nem ministrar no altar, e ainda impede o crescimento. Eu acabei de fazer o programa hoje da rádio, aí eu fui deixar o Moisés lá perto da sua residência, e o carro no seu lar, e tomei um café. Mas antes de tomar um café, nós paramos no carro para convidar um pastor para estar aqui. Só que quando eu fui conversar com ele, eu me estranhei. Só estava ele no culto, sentado.
Eu falei, ó, tá lá um evento na igreja, suba, vai congregar com a gente, vai dar glória a Deus com a gente. Ele disse que eu era de tal igreja, o pastor não me usava lá, então eu fui lá em São Paulo, busquei uma igreja e pus aqui. Ele e os bancos. E eu só posso vir fazer o culto à tarde. Então para que abre a igreja? Para envergonhar o evangelho. O senhor vai voltar de quê? Nem carro eu tenho, eu vou de ônibus. Para quê? Por que não ficou, procurou outra igreja, se uniu e foi trabalhar? Mas tem pessoas que não querem ser submissas. Vou abrir, vai fumegar, vai arrumar problema. E sério. Sério. Eu me compadeci por aquele pastor, disse, não, para que esse camarada não ficou quieto e tal? Lá em Apucarana, tem uma igreja lá de Apucarana. Agora vem para cá, buscou a igreja lá, vai cuidar de quem aqui? Ele está precisando ser cuidado, o senhor falar comigo, está precisando ser cuidado. Está precisando ser cuidado. Eu falei, Jesus, o senhor me deu isso aqui só para falar. Para me falar isso, ele está precisando ser cuidado, o rapazinho aí está querendo cuidar dos outros. Pode um doente cuidar de outro doente? Não. Não. Começo a terminar aqui para você não ficar bravo. Não serve aquele que tem mão quebrada. Aquele que tem a mão quebrada não pode fazer a obra de Deus. Aqueles que têm mãos quebradas não pode impor as mãos sobre os enfermos, não pode abraçar, não pode abençoar, não pode tocar, não pode socorrer, não pode ajudar. Precisamos orar levantando mão santa, sem ira. Como é que ira para alguém? Como é que ora para alguém irado? Pessoal, se a ira descarrega no irmão, desce nem um raio, né? Matou o irmão. Levantemos as nossas mãos sem ira e sem contenda. E quando nós liberarmos, o Senhor vai fazer, porque estamos sem ira e sem contenda. Somos uma raça de sacerdotes. Hoje todos somos ministros da nova aliança. Devemos ministrar uns aos outros, abençoar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros e orar um pelos outros. Mas deixa o irmão mais simples para ele pegar o irmão que está errando e falar para ele umas verdades. Quem é você? Olha a marca de sapato que você calça. E eu tenho orado, levanta os pequenos mesmo e faz um negócio doido dentro dessa igreja. Olha a expressão do seu nome. Nem nome você tem, rapaz. Quem é você para falar comigo? Tem gente nesse nível, mão quebrada. Só que Deus está dizendo que nós temos que exortar. Estou vendo que o irmão está fazendo coisa errada e ele está do meu lado, irmão, para, porque você vai prejudicar a obra de Deus, a casa de Deus, a sua vida. Para. Jovens que estudam, está vendo que o outro vai cair dentro do mar. Você tem autoridade de Deus para exortar, por mais que ele não goste. Nós somos levantados para isso. Eu fico assim admirado como eu vejo irmãos vendo o outro cair no buraco e falar aleluia. Eu já estava torcendo para ele cair, pastor. O meu maior troféu é ver ele caído. Mudou a letra do hino, né? Porque o maior troféu é ter o nome escrito no livro da vida. Não é ver ninguém caído. Nós queremos ver todo mundo de pé, todo mundo sarado, tratado para fazer a obra de Deus. Aqueles que têm mão quebrada não podem oferecer o pão de Deus. Eles não olham para a vida como uma liturgia ao Senhor. O culto não tem hora para acabar. O culto é uma vida, não existe. Mão quebrada. Aqueles que têm a mão quebrada não conseguem abençoar. Quando você abençoa outra pessoa, essa bênção vai voltar para você. Dá um sapato furado para os outros. Alguém vai levantar e vai falar: ó, Deus tocou no meu coração. Eles já põem Deus no negócio. Deus tocou no meu coração. Vai descarregar um tanto de sapato furado aí. Porque você semeou sapato furado. Então quando você for abençoar alguém, não pegue nada que não preste para dar para os outros. Pegue coisas boas.
Pegue coisas boas para abençoar as pessoas, porque quando você abençoa alguém, a bênção, à medida que você abençoou, Deus vai te abençoar lá na frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem tem mão quebrada não consegue trazer oferta ao altar. Falar do envelopinho verde, crucifica o pastor, solta o Barrabás. Eu não descobri ainda quem é o Barrabás da igreja, não? Crucifica o pastor. Para que essa oferta do sacrifício? Irmão, nós precisamos aprender a sacrificar no altar de Deus. Quando nós estávamos no mundo, você sacrificava. Eu conheço um jovem que compra tênis de 500, 600 reais. Quando fala para ele tirar o dízimo, ele chora. Meu Deus, irmão. Mas para calçar um Mizuno, um Adidas, um Nike, um Reebok, ixi. Não, pastor, eu gastei 800 e gastaria mais. Então vou me investir esses 800 na obra? Não, pastor. Não é de Deus não, hein? Gente de mão quebrada, mas que é benção. Porque gente de mão quebrada não abençoa, mas quer ser abençoado. Não serve aquele que é corcovado. O corcovado é profundamente pessimista. Não dá para andar do nosso... Eu não consigo andar com gente pessimista. Eu não consigo, já é um problema meu, de fábrica. Já é de fábrica. Ah, pastor, não vai dar certo. Irmão, dá licença. Volta lá para sua casa. Cuida lá das suas coisas. Deixa eu quietinho aqui. Porque o Deus que eu sirvo, eu falo com Ele aqui. Ele move o que Ele tem para mover e Ele traz o milagre. Agora que você toda hora falando esses negócios aí, né? Você vai me trazer problema. Então o corcovado também não serve, porque é pessimista. Você é o melhor de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te escolheu como menina dos olhos dele. Então, gente corcovada não faz a obra crescer, porque ele é pessimista. Você olha o terreno e fala, eu vou construir aqui, eu vou fazer uma galeria, eu vou fazer não sei o quê. Ele fala, com o quê? Você só tem 45 minutos. Ele esquece do Deus que tem feito promessas neste lugar. Ele esquece da grandeza do Deus que ele serve. Ele esquece do Deus a qual ele se converteu a ele. O corcovado anda sempre com um peso nas costas. Tem gente que só anda cansada. Ah, por que vocês... Ah, aqui. Por que você não subiu na intercessão? Ah, minha cabeça. Por que você não subiu? Meu pé. Só vive cansado. Só vive com peso nas costas. Você olha para ele, o rosto até chupado, nem manga. Por quê? Só vive cansado. Só cansado, corcovado. Serve para a obra? Deus conta com gente cansada? Não. A obra de Deus, ela gasta muito, ela exige de nós muito mais força e energia do que serviço secular. E eu te provo, porque uma hora pregada, segundo os estudiosos, são 8 horas de serviço trabalhado. Agora vai todo mundo querer virar pregador, né? Vou virar pregador, 8 horas, que maravilha. Então, se eu pregar 2, eu já ganhei 2 dias. Não, irmão, eu estou explicando para você, Kamandarassuri Kalabachandaraga, que tem gente que só carrega, só vive com peso. Você encontra com ele, de dia ele reclama, de tarde ele reclama, de noite ele reclama. Irmão, Deus levou o carro. Falei, problema. Esse dia eu falei com a minha esposa, eu não estou sentindo nada da saudade da Zafira. Parece que ela foi e não deixou nem saudade, né? Não deixou nem saudade. Ninguém via eu, Sal, ô eu vou morrer. Porque tem irmão todo dia sem correr, eu vou morrer. Não dá de você falar assim, pula lá então para me ver você morrer. Eu vou me cortar, pastor, eu vou pular lá, então pula lá para me ver. Você acha que se matar é tão fácil assim?
Você acha? A hora que você acabar de tirar a vida, o diabo está lá com o garfão, né? Dizendo, estou te esperando. Quanto tempo, hein? Eu esperei você sair lá da casa do rei. Então, em nome de Jesus, o Senhor não conta com gente concurvada, com peso nas costas. Também não serve aquele que é anão. Ó, pastor, o senhor está julgando os anão? Aqui não tem nenhum anão. Físico não. Anão é aquele que para de crescer. A pessoa começa numa velocidade na igreja, e vem nas orações, e vem nas intercessões. Tem louvor, tá junto, tem a viva, tá dentro, tem segura oração, o que ele tem para fazer? É promoção de coxinha, tô dentro. Parou, o anãozinho chega. Deu um ano, o anãozinho ó, quebrou tudo. Deu um ano, cadê? Vamos, irmão. Parou de crescer. Quem para de crescer, Deus não conta por crescimento. Por quê? Nós precisamos nos atualizar todos os dias. Não, pastor, eu fiz um curso de teológico aqui baixo, para mim está muito bom. Eu fiz um curso de oratória, está muito bom, né? E para 10 anos, aí passa 10 anos, ele quer ensinar coisa que ele aprendeu há 10 anos atrás. Não, irmão, nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos não se tornar anão dentro da igreja. Eu não quero uma igreja ativista, que toda hora está com atividade, mas eu preciso ver uma igreja que não pare no crescimento da obra. Quando uns estão no monte, outros estão descansando, mas quando uns saem do monte, outros vão dizer, não, agora é a nossa vez.